Graça e paz. Boa noite. Algumas vezes na minha vida, especialmente na infância, eu ganhei alguns presentes dos meus pais que eram presentes realmente marcantes. Coisas que eu estava sonhando há muito tempo e queria muito e de repente, de surpresa, eles me deram aquele presente. A vontade que eu tinha quando eu recebia um desses presentes era de abraçá-los, era de demonstrar gratidão. Rapidamente, eu então começava a fazer aquelas tarefas de casa que eu sempre fazia questão de esquecer. Então já ia logo me oferecer para ajudar a lavar a louça, a arrumar meu quarto, e correr, e limpar o canil, cuidar dos cachorros, e me oferecia para lavar o carro, engraxar o sapato. Enfim, eu queria demonstrar a minha gratidão, o meu carinho, a minha felicidade em ter recebido aquele presente que eu tanto sonhava. O presente, sim, era algo que era o foco do meu sentimento, era algo que eu queria, mas isso era repercutido ou refletia na minha gratidão, no meu amor a quem me deu o presente. Não sei se você se lembra de alguma situação assim, mas certamente você também quis abraçar, agradecer e retribuir a alguém que te deu algo que você queria muito. Mas surge a pergunta: nós devemos demonstrar ou devemos sentir muito mais afeto, sentimento, amor pelo presente que nós tanto amamos, tanto queremos, ou pela pessoa? Se eu tivesse que responder de forma bem objetiva, eu diria pelos dois. Porque se o presente é algo que você ama, é algo bom, que mal há em gostar daquilo? E se alguém proporcionou aquilo na sua vida, que mal tem também demonstrar afeto, carinho e amor pela pessoa? Quando nós levamos isso para a nossa vida de forma ampla, naquilo que Deus tem nos concedido, Deus tem nos dado presentes o tempo todo. Deus nos dá coisas graciosíssimas o tempo todo. A sua vida, a forma que você vive. Por exemplo, a comida que você tanto ama, aquela que você mais gosta, aquele alimento que você mais saboreia. Deus poderia nos dar essa condição física de ter de nos alimentar, mas poderíamos não ter paladar, olfato. Nós poderíamos então sermos obrigados a comer coisas que nós não gostaríamos se não tivéssemos o prazer de comer. Deus nos dá um funcionamento de organismo que precisa de alimento, mas Ele nos dá o prazer de nos alimentar. Isso é dádiva de Deus, tanto o alimento como a oportunidade de aproveitar o alimento. Algumas pessoas, especialmente agora, com essas novas situações, doenças que surgem, elas ficam por um tempo sem paladar. Como é ruim, como deve ser algo horrível, eu jamais conseguiria mensurar isso. Percebe? Deus tem nos dado presentes o tempo todo. Mas quando nós somos guiados pelo amor à comida, por exemplo, nós podemos nos enveredar num caminho ruim. Se nós não pudermos comer determinado alimento, mas temos a boca boa, o prazer exatamente por aquele alimento proibido, aquilo vai nos fazer mal. Se eu tenho tanto prazer que eu não consigo parar de comer, isso também vai me fazer mal. Isso tudo acontece, irmãos, para que nós entendamos, aprendamos a nos relacionar com aquele doador dessas coisas e as coisas em si. Deus tem nos dado coisas boas para a nossa alegria, para o nosso prazer, mas nós precisamos sempre mensurarmos como é o nosso amor. Se em primeiro lugar e acima de todas as coisas pelo doador ou pela coisa doada. Dormir também é algo maravilhoso. Nós precisamos de descanso. Deus estabeleceu isso na criação. Logo no início, quando Ele estabeleceu um grande luzeiro, o sol, para o dia e o outro, a lua,
para a noite. Deus estava ali mostrando o ciclo de atividade e descanso. E então, em uma semana, ele dá um dia todo de descanso. Deus estava nos mostrando essa relação que nós temos com a atividade e o descanso, e ele nos dá o prazer de descansar. Ainda que nós tenhamos prazer de ter atividades, de fazer exercícios, de trabalhar, mas ele nos dá o descanso. Agora imagine que uma pessoa ama tanto dormir e descansar que ela não consegue trabalhar. Ela não consegue acordar. Deixar a cama para ir para o trabalho é algo que ela simplesmente não consegue, ela chega atrasada, ela falta, ela chega a pedir demissão, porque está cansada. Os outros dias ela dorme, se entrega no descanso o dia todo. E a sua vida então começa a ser uma vida completamente ociosa, sem exercício, sem atividade. Isso vai fazer mal. Entenda, Deus nos dá coisas, situações para o nosso prazer, para o nosso crescimento, mas nós precisamos amar essas coisas nessa vida sempre como derivados dele. O nosso amor sempre deve estar acima de todas as coisas que nós recebemos, naquele que nos doa todas as coisas. E amando aquele doador de todas as coisas, nós nos voltamos à palavra dele, que nos orienta que nós devemos aproveitar os alimentos, devemos ter prazer nas coisas, devemos ter prazer em dormir, mas a palavra dele nos diz que o amor desenfreado pela comida há de nos matar. O amor desmedido pelo sono e descanso há de nos matar também. Deus mesmo constituiu o mundo com coisas valiosas. A Bíblia é riquíssima na descrição de pedras valiosas, valiosíssimas, esmeralda, ouro, prata. E tudo isso é dado por Deus como algo belo e algo que nos enche os olhos de fato. E assim, toda a sociedade é composta por valores, por lastros de ouro nos países. Mas o amor ao dinheiro, a Bíblia diz, se torna a raiz de todos os males. Veja, o dinheiro nos proporciona coisas boas. Os tesouros, as coisas valiosas nos proporcionam prazer, satisfação. Nós temos prazer em olhar belas joias, pedras valiosíssimas, as suas cores, o seu brilho. Mas se nós amarmos aquilo mais do que aquele que criou isso, nós estaremos enveredando por um caminho sem volta. Se você amar as dádivas de Deus mais do que o doador dessas coisas, você certamente terá problemas. Amando as dádivas, você nunca estará satisfeito. A comida, ela te satisfaz por um período, mas logo você volta a ter fome. O sono, ele te descansa por um tempo, mas logo você volta a estar cansado. Os valores, dinheiros, pedras preciosas, todos os tesouros e tudo aquilo que o dinheiro pode comprar nessa vida te dão satisfação, sim. E é bom, mas aquilo dura um tempo. Logo você volta a sentir necessidade de ter outras coisas, mais coisas. Amando, então, primeiro o doador das coisas, aquele que concede esses presentes, você será sempre contente. Porque o amor a Deus faz parte da nossa estrutura criada. Nós fomos criados para amar e adorar. Mas acima de todas as coisas, nós fomos criados para amar a Deus. E então aproveitar as coisas que Deus nos concede. Deus nos criou como parte da nossa essência, da nossa estrutura para adorar. Mas adorar a Ele acima de todas as coisas. E assim termos melhor proveito de tudo aquilo que Ele nos concede. Nós fomos criados para amar. E se você pensar sobre isso, a sua vida é comandada por aquilo que você ama. Você trabalha porque você ama algumas coisas que o trabalho pode te levar a conquistar. Você é guiado pelo amor. Amor a pessoas, amor a coisas. Nós fomos criados para amar. Mas como nós fomos criados também para adorar, nós começamos a amar estas coisas
pessoas, dinheiro, propriedades, muito mais do que aquele que nos concede essas coisas. E nós fomos feitos para adorar Ele. Quando nós então começamos a amar essas coisas de uma forma descabida, nós começamos a adorar. Adorar a comida, adorar o sono, adorar o dinheiro, adorar pessoas. Todas as coisas que Ele nos deu para o nosso prazer, se nós amarmos quem nos deu essas coisas. Mas nós, por estarmos numa condição caída de pecado, nós começamos a adorar aquilo que Ele nos dá, mais do que aquele que nos deu. Nós, então, lidamos com essas tentações, tentação de amar, tentação de adorar as coisas que Ele nos deu. Nós vivemos nessa condição porque no mundo nós estamos constantemente brigando com esses sentimentos. Não é errado, entenda, por favor, não é errado desejar coisas boas, aproveitar as coisas boas, comer com a boca boa aquela comida que você tanto ama, dormir, descansar, especialmente quando o tempo está friozinho e você se cobre e está quentinho. Tudo isso é bom e Ele nos fez para vivermos assim. Deus nos fez para usufruir do conforto, das propriedades, admirar belas joias, coisas que o dinheiro pode nos comprar. Não é errado. Só não pode governar o nosso coração, governar a nossa adoração, ou seja, guiar a nossa vida. Se nós amamos e adoramos algo que é bom, aquilo começa a se tornar ruim para nós. E é então que entra a graça. A graça que faz com que nós amemos a Deus. A graça que faz com que esse coraçãozinho pecaminoso, que quer adorar as coisas mais do que a Deus, vá sendo transformado pelo agir do Criador. A graça que vem e transforma esse coração que adora todas as coisas num coração que adora aquele que nos concede todas as coisas. A graça é o seu resgate do amor e adoração. E este resgate não é algo que você conquista simplesmente no piscar dos olhos. A graça é concedida a você num processo. Esse processo ainda não está completo. Portanto, você tem a graça de perceber o que nós estamos falando aqui agora e de achar lógica em tudo isso. Isso é graça. Você entende que precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Mas agora vem o processo. Você ainda se sente tentado a amar mais coisas, pessoas, do que a Deus. Então essa consciência de entendimento da lógica, de que isso é verdade, tudo isso que eu estou dizendo, então agora você, entendendo isso, começa a lutar. Lutar para conquistar aquilo para o qual você foi chamado, para a revelação de Cristo. A graça nos é concedida porque Cristo venceu tudo isso. Quando Cristo veio ao mundo, ele foi propositalmente levado para ser tentado. O Espírito Santo o levou para ser tentado. E ali naquela tentação, o próprio inimigo, Satanás, o tenta oferecendo todo o poder, oferecendo todas as coisas, oferecendo a glória que as coisas, as pessoas podem dar. Mas Cristo diz, não, eu tenho um propósito maior. O amor do Pai, orientado na palavra, é o que me guia. E eu não quero essas coisas mais do que eu quero ao Pai. E entenda que aquela tentação, ela não foi menor porque Cristo é todo justo, todo santo. Não, ele foi realmente tentado. Eram coisas deliciosas, coisas prazerosas de se ter. Mas ele foi comandado pelo amor ao Pai, pela adoração ao Pai, pela sua missão de Salvador. Cristo, então, nessa atitude, conquistou a graça dessa relação que nós temos com o doador e com os presentes que ele nos dá. Cristo conquistou para nós a vitória nessa relação. E dia a dia, nesse processo, à medida que você busca mais a palavra de Cristo
que você é confrontado por tudo isso, você então começa a ter o seu coração mudado. E você então começa a diminuir o seu amor por essas coisas, amando mais a Deus. E amando mais a Deus, você começa a aproveitar as coisas que Ele dá de forma correta. Então você começa a ser muito melhor satisfeito. Qual é a esperança da sua vida? Diante desse dilema, amar as coisas ou amar o doador das coisas? Qual é a esperança? Você tem esperança de um dia realmente amar as coisas de forma correta? Amar a Deus acima dessas coisas? A sua esperança é de que Cristo veio e venceu. E Ele então nos promete que a graça triunfará. A graça nos fará viver de forma correta, progressivamente, nesse processo, até que Ele volte e então nós sejamos totalmente glorificados e vivamos a amar e adorar eternamente ao Senhor. Que dia glorioso será esse? Gostaria de ler um texto que nós somos claramente orientados sobre amar a Deus e amar as coisas. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, no verso 15, ele diz claramente: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui o apóstolo João está traçando exatamente essa diretriz. Nós fomos criados para adorar, para amar. Mas ele diz, não amem o mundo, ou seja, esse estilo de vida mundana, mais do que aquele que concedeu a vida, aquele que concedeu o mundo, aquele que nos dá um mundo prazeroso de se viver. Não amem mais o estilo de vida mundano do que aquele que te concedeu a vida nesse mundo cheio de coisas boas de se viver. Dessa forma também, Tiago, em sua carta, Tiago, capítulo 4, ele diz assim, nos orientando claramente: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A solução é você ser humilde diante de Deus. Buscar nele a graça de amá-lo mais do que todas as outras coisas que você ama. E isso não vai diminuir o seu prazer sobre as coisas que você tanto ama. Pelo contrário, vai consertar a forma com que você aproveita e se satisfaz com todas essas coisas. Porque você estará amando aquele que te concedeu e então você terá toda a liberdade e prazer para aproveitar tudo aquilo que você tanto ama. Seja humilde, não seja soberbo. Ore agora, busque no Senhor o conserto do amor que você tem por Ele e pelas coisas que Ele te dá. E eu quero orar por você também. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo isso que o Senhor nos dá, ó Pai. A oportunidade de trabalhar, a saúde para trabalhar, mas também, ó Pai, a oportunidade de descansar. E isso é algo tão prazeroso, ó Pai. Assim como o Senhor tem nos dado a necessidade de comer, mas o Senhor nos dá o prazer de comer. E tantas outras coisas, ó Pai, que o Senhor tem nos dado nessa vida, nós te agradecemos. Mas nós te pedimos, ó Pai, humildemente, conserta o nosso amor, para que nós amemos o Senhor e então aproveitemos as coisas que o Senhor nos dá. Transforma o nosso coração, ó Pai, de forma crescente. Dá-nos a graça que nos basta para nós vivermos nessa vida diante de todas as coisas que nós temos relação, sejam as coisas boas ou até mesmo as coisas ruins. Nós te pedimos graça nessa noite, ó Pai. Dá-nos a graça em Cristo, a habitação em Cristo, para que todas as nossas relações sejam consertadas. E então, ó Pai,
na presença de Cristo, nós amemos ao Senhor acima de todas as coisas, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. E amando ao Senhor, nós aproveitemos tudo aquilo que o Senhor tem nos dado nessa vida, até que nós sejamos todos restaurados, glorificados plenamente, e então vivamos na plenitude do prazer de amar o Senhor dioturnamente, eternamente, e então nos céus amarmos e usufruirmos de todas as coisas no seu ápice, no seu máximo de prazer, porque nós teremos um corpo glorificado, perfeito, e ali nós nos deleitaremos em todas as coisas que o Senhor nos concede, de forma perfeita, plena. Ó Pai, como nós queremos esse dia. A nós que já confessamos a Cristo como nosso Senhor. Ó Pai, continua a nos fazer crescer nessa graça. Mas se há entre nós, ó Pai, nesse momento, aqueles que ainda não te confessaram, eu peço que o Senhor, ó Pai, dê a eles esse entendimento e converta os seus corações para que eles percebam a maravilha de viver nesse mundo, amando ao Senhor e então aproveitando todas as coisas que o Senhor nos dá nesse mundo. É em nome de Cristo, ó Pai, que eu oro e desde já te agradeço. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima noite. Até mais.